Eu acredito que o livro de Romanos e Apocalipse sejam os dois livros mais difíceis da Bíblia para uma pessoa compreender. E os outros livros eu acho que são bem mais fáceis. Mas nós estamos caminhando em Romanos. Vamos continuar hoje. Romanos capítulo 8, eu falei para vocês que para muitos teólogos é considerado o capítulo mais importante da Bíblia. Porque ele começa falando que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, e ele termina falando que nada pode nos separar do amor de Deus nas nossas vidas. Então, é um capítulo maravilhoso. E aqui nós estamos praticamente como se nós estivéssemos subindo uma montanha, e agora nós estamos no topo da montanha. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos de quais seriam os 10 versículos mais conhecidos pela maioria das pessoas. E dentre os 10 versículos mais conhecidos nos Estados Unidos, versículos da Bíblia, este aqui ficou em quarto lugar. É um versículo que a maior parte dos crentes já ouviu falar. É que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já deve ter ouvido falar deste versículo várias vezes. E na verdade a Bíblia está repleta de exemplos, de biografias de pessoas que viram realmente circunstâncias que às vezes eram negativas, cooperarem de alguma maneira para o bem na sua vida. Esta palavra cooperar no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra sunergeo, de onde vem a nossa palavra sinergia. O que é sinergia? É a ação ou o esforço simultâneo que traz todas as coisas juntos para um alvo ou um propósito. A sinergia. Falando de uma maneira simples, é como se um farmacêutico, ele pegasse vários componentes, ou várias drogas, ou vários produtos, ele colocasse lá na panela, digamos, ele mexe, faz aquela mistura, e dali se cria um remédio que vai trazer saúde para as pessoas. Houve sinergia, mistura de várias coisas para um determinado fim. Esta palavra que Paulo usa aqui, ele está dizendo assim, olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, Deus de alguma maneira, Ele vai pegar as coisas boas, as coisas ruins, as circunstâncias, as tempestades, a dor, a alegria, e Ele vai misturar isso daí, e aquilo lá vai servir para o seu bem e para o meu bem também. É isto. Sabe por quê? Porque a gente vê isto na Bíblia, a gente vê na vida de José. Porque hoje nós conhecemos a história de José de ponta a ponta. Mas José com 20 anos, ele era escravo. Seus sonhos morreram. Ele era um jovem de 17 anos quando ele foi vendido. E com 20 anos ele estava trabalhando como escravo. Sem sonhos, sem perspectiva, sem liberdade, ouvindo e aprendendo a falar uma língua que ele não conhecia, longe da sua casa, longe do seu pai, ele era um escravo. E nesses momentos que nós não entendemos na vida, como é que eu posso achar que uma situação assim coopera para o bem? Ele poderia falar, Senhor, olha, nenhum dos sonhos que eu tive, aquilo que eu pensei que iria acontecer em minha vida, não aconteceu, aconteceu tudo o contrário. Mas o que está dizendo aqui é que Deus, Ele pega as circunstâncias da nossa vida, boas e ruins, e coloca lá no seu laboratório, e Ele mexe, e tudo aquilo vai cooperar de alguma maneira sobrenatural, miraculosa, para o nosso bem. É isso que está dizendo aqui. Mesmo que você não entenda, creia.
Eu quero ser como Jesus, eu quero orar como Jesus, eu quero amar ao Pai como Jesus, eu quero ter a paciência de Jesus, eu quero ser verdadeiro como Jesus, eu quero falar na lata como Jesus, eu quero amar as pessoas como Jesus, eu quero me compadecer pelos doentes como Jesus se compadecia, eu quero me compadecer pelos necessitados como Jesus se compadecia, eu quero ter um desejo de obedecer a Deus como Jesus tinha, eu quero ter uma ambição santa de que o mundo conheça ao Pai como Jesus tinha. Eu estou no processo, este é o propósito de Deus para a tua vida, é fazer de você parecido com Jesus, meu amado. Este é o propósito de Deus salvar você. Agora, nos versículos 29 e 30, Deus vai descortinar, Deus vai explanar todo esse plano da criação, do que Ele falou, que todas as coisas cooperam para o bem. Era como se, sabe por quê? Porque Deus é atemporal, Deus não tem tempo. A Bíblia diz assim, de eternidade a eternidade tu és Deus. A gente não consegue entender o que seria a eternidade. Não cabe na nossa cabeça. Pastor, como assim eternidade? Eternidade significa que você vai viver uns 10 trilhões de anos. E quando terminar os 10 trilhões de anos, tem mais 300 trilhões de anos. E depois dos 300 trilhões de anos, tem mais uns 500 trilhões de anos. Eternidade não tem fim, não tem começo. Deus não tem fim, não tem começo. Deus não, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Agora, olha só, porque para Deus lá o passado, Ele olha o passado, Ele olha como se Deus olhasse daqui, olha, e está lá o teu passado, o teu presente, o teu futuro, e Deus já viu tudo. Tem alguns teólogos liberais hoje em dia aí, de algumas igrejas, que falam que Deus não conhece o futuro. Eu não quero um Deus desse daí. Tem uns caras aí que já pregaram boas coisas, que hoje são malucos. Endoidaram. As muitas letras os fizeram delirar. Estão delirando. Falando asneira atrás de asneira. De que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não quero um Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã. O meu Deus conhece o amanhã, o ontem, o hoje, o futuro, daqui a trilhões de anos. Deus sabe tudo. E na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, ele coloca o quadro da minha vida e da tua vida em 2 versículos, versículos 29 e 30, porque ele diz assim, olha, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Deus conheceu você antes de você nascer, de antemão conheceu. Deus conheceu você antes de criar o universo. Antes de Deus falar, haja luz e houve luz. Antes de Deus falar, haja terra, haja mar, haja pássaros, haja plantas, haja rios. Deus conhecia você. Deus sabia que você iria estar sentado hoje, exatamente neste lugar, ouvindo esta pregação. Ele conhece tudo. A Bíblia diz, o Salmo 139 diz assim, olha, Deus me viu no ventre da minha mãe, quando eu era uma substância ainda informe, e lá Ele entreteceu os meus ossos, e lá Ele me criou de uma maneira maravilhosa, Ele escreveu no seu livro os meus dias, estavam lá o desejo de Deus para a sua vida, uma linda história, mas às vezes, como Deus nos deu a liberdade de fazer escolhas, de vez em quando, a nossa escolha é triste e sai do caderninho de Deus. Porque Deus não determinou que vai ser assim, assim, assim. Ele deu a liberdade de você escolher com quem você vai se casar, onde você vai estudar, que igreja você vai frequentar, você escolhe. Deus não obrigou você. A salvação, você escolhe se você quer servir a Deus ou não quer servir a Deus. Você escolhe. Deus não obrigou você. Mas diz aqui, olha, antes da fundação do mundo, Deus conheceu você. E a esses que Deus conheceu, Ele predestinou, Ele destinou antecipadamente o desejo de Deus. Ele falou assim, olha, o que eu quero para todas estas pessoas é que elas sejam a imagem do meu Filho que está aqui comigo, de Jesus que estava na eternidade. A essas pessoas que Ele conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isto. Esta é a intenção de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. O que Deus quer, Paulo fala assim, olha, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O inferno, Jesus falou, não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos, seus demônios. Não foi criado para você. A intenção de Deus é que todos nós sejamos salvos.
Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, Deus chamou a todos nós. Deus chamou a todos. E a esses que Ele chamou, Ele também predestinou. O quê? Para que todos fossem a imagem do seu Filho. Só que aqui o caminho cruza com a minha vida. Eu nasci nesse século, na cidade tal, pelo pai e mãe tal. Aí diz assim, olha, aos que predestinou, a esses também chamou. E Deus chamou. Agora cada um de nós tem a escolha se eu vou aceitar o chamado de Deus. Porque quando eu aceito o chamado de Deus, acontece esta sequência na minha vida. Olha, a esses que também chamou, e aos que chamou, a esses Ele também justificou. Aí vem a minha salvação, que eu preguei aqui várias vezes. Eu fui justificado, fui declarado justo, os meus pecados foram lançados sobre Jesus, a justiça de Jesus foi lançada sobre a minha vida. A esses também justificou, e aos que justificou também glorificou. Olha só, por que usa os verbos no passado? Glorificou? Eu não estou glorificado, eu não estou no céu. Quando fala glorificou, é que nós estamos no céu. Nós temos um novo corpo, nós temos uma vida na eternidade. Por quê? Porque para Deus isto já aconteceu. Porque Deus vê a tua vida do começo, do meio, do final. E Deus vê as suas lutas, Deus vê o seu choro, Deus vê que hoje você está passando por uma tempestade em sua vida. Deus vê que você acordou chateado, que você está triste, que você não sabe o que vai fazer na vida. Deus vê a sua vida que está lá, e que Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, é o capítulo do Espírito Santo. Ele está dizendo que Deus vê toda a tua vida, e eu posso dizer com certeza, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu sei disso daí. É isso. E Deus já vê você no céu. Deus já vê a gente na eternidade. A esses que Ele justificou, Ele também glorificou. Então esse é o processo, 5 coisas, olha, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. É como se fosse um quebra-cabeças, olha só, a tua vida é como se fosse um quebra-cabeças. Tem quebra-cabeças lá 2, 3 mil peças, aquelas peças pequenininhas que você vai encaixar. Agora, se eu der aquele saco, aquele monte de peças para você, sem você saber o que é, você vai olhar lá, vai jogar em cima da mesa grande e tem umas pecinhas assim e não tem como encaixar. Está dando tudo errado. Não está encaixando nada. Aí de repente eu chego lá e pego a capa da caixa. Está lá o desenho todo. O castelo, o rio, o sol, pessoas. Está lá o desenho todo. E eu começo a pegar as peças e olhar o desenho e começo a encaixar esse aqui, esse aqui, esse aqui. E de repente, quando eu termino, aquele está igual à fotografia que está lá. Você tem as peças. Você não está enxergando a fotografia. Por isso que às vezes você acha, está tudo errado, não está dando certo. Deus tem a fotografia de antes de você nascer, do teu pai e da tua mãe, dos teus filhos, o dia do teu casamento, o dia que você se formou na faculdade, o dia que você se converteu, o dia que você foi batizado no Espírito Santo, aquelas noites que você chorou de noite de saudade de pessoas queridas, aqueles momentos que você se sentiu sozinho, e ver você passando por tudo aquilo, e Deus falou, a esses que Ele justificou, Ele também vê você lá no céu com milhões e milhões e milhares de pessoas, de todas as nações, tribos e línguas da terra, louvando o seu nome. Deus vê a tua vida, meu amado, por toda a eternidade.